Salve galera, aqui quem fala é André Amaral do Brasil Fantasy Football e do The Playoffs e você está ouvindo o podcast do meu grande amigo Guilherme Gianni, mais conhecido como Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre prateleiras do Fantasy Football, né? O que são as prateleiras do Fantasy, né? Não é um lugar onde a gente coloca coisas dentro. Basicamente a gente até coloca jogadores dentro, mas serve para que a gente possa colocar um grupo de jogadores em determinadas posições em que dentro desse grupo todos têm basicamente o mesmo valor, né? Muita gente acha que na hora de fazer um draft de fantasy a gente precisa de utilizar os rankings são importantes, tal. Na verdade, o mais importante é a utilização de prateleiras. Divida seus jogadores por posições e por prateleiras. Assim, qual é a ideia, né? O jogador que tem a prateleira 1, ele vale mais do que o jogador de segunda prateleira. Então, se eu tenho algum jogador à disposição, né, dessa primeira prateleira, eu vou pegar esse cara antes de eu pegar um cara de segunda prateleira, né? Por mais que em alguns rankings, às vezes, um cara esteja acima do outro e tudo mais, mas nas prateleiras a gente consegue ter uma noção muito melhor, né? Então, se você quer utilizar basicamente alguns conceitos mais analíticos na questão fantasy football, né? Não chegar lá e ir pela sua experiência apenas, quiser ter uma noção de como estão os valores desses jogadores, é muito importante utilizar as prateleiras. E eu fiz as minhas prateleiras, né? Todos os anos eu monto essas prateleiras, posto lá no Instagram, e agora eu vou fazer esse podcast falando sobre elas, comentando alguns jogadores, por que um tá aqui, por que o outro tá lá, por que eu acho que esse cara tá mais baixo do que tu pensa, por que esse aqui tá mais alto do que normalmente deveria estar. Então, para isso que eu tô fazendo esse podcast, não vai ter conteúdo disso em vídeo, tá? Vai ter só o conteúdo lá no Instagram e aqui as explicações para mim prestar contas de por que eu coloquei fulano em tal prateleira se não sei quem disse que ele vai ser um grande jogador. Bom, é tudo uma questão de conceito, né? Mas se você não utiliza ainda, nunca parou para pensar nesse conceito de prateleiras, julgo dizer que é bem importante você pensar nisso, principalmente se você ainda não começou os drafts, né? Você tá com tempo para estudar, para analisar as prateleiras. E outra coisa, né? Novidade para essa temporada. Eu vou estar atualizando as prateleiras semana a semana. Então, essa semana valem aquelas prateleiras que estão sendo postadas. Na semana que vem eu não vou postar prateleiras, mas eu vou atualizar as prateleiras no site. Prateleiras Redraft, tá? Você vai entrar lá no overall, não vai achar as prateleiras porque não tem prateleira de ranking geral. Tem a prateleira dentro do ranking posição por posição. E esse vai se alterando aí até finalizarmos essa draft season, certinho? Antes de mais nada, pedir para vocês seguirem o nosso Fantasy Futebolista aqui no Instagram, é o Fantasy Futebolista, @Fantasy Futebolista no caso. No Twitter, F_Futebolista. Assine o nosso podcast, seja no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras plataformas onde ele está disponível. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Procura lá por Fantasy Futebolista. Passamos na marca de 300 inscritos no canal. Muito bom, muito obrigado a cada um de vocês que nos segue por lá, né? É inscrito. E comente sempre que puder nos vídeos, deixe o like nos vídeos, que isso ajuda a gente a chegar em mais lugares, né? A gente é pequenininho ainda, então quanto mais aí tiver esse compartilhamento, ou não só compartilhamento de conteúdo, mas também compartilhamento de experiência, no caso do próprio YouTube, a gente consegue chegar a mais lares Brasil afora, certinho? Lembrando também que teremos a partir do dia 5/9, logo
Hoje é 24, semana que vem, a segunda-feira é 29, na outra semana, que é menos de 2 semanas, teremos a nossa primeira live, nosso livecast, que será um formato de live no YouTube e depois vai ficar on demand, também em vídeo e também o áudio. Nosso podcast vai ser gravado ao vivo nessa temporada, então vai ter a participação de vocês no chat, vai ser bem interativo, bem bacana. Então espero todos vocês lá. Antes de mais nada, queria só lembrar, principalmente você que joga a Super League, amanhã 25/8 é o dia que inicia nossos drafts. Então todas as 16 divisões terão seu draft iniciado aí a partir das 8 horas da manhã, 4 horas por escolha. Eu digo a partir das 8 porque conforme eu vou conseguindo, são 16 divisões, eu quero ir liberando uma a uma, verificando se todas as configurações estão ok, 4 horas por pique, vai ter pausa das 23 às 8 da manhã, então amanhã começa a nossa brincadeira na nossa liga aí de divisões com 16 times cada divisão, e serão 16 divisões nessa temporada, 8 da quinta de liga, né? Nossa quinta divisão, como achar melhor falar. A quarta tem 4 divisões, a terceira tem 2, a segunda tem 1 divisão e a primeira, League One, tem apenas 1 também. Então não deixe de olhar lá, dar uma conferida na pontuação para não se perder e não cometer nenhum engano. E se você não fez mock draft, agora não tem mais tempo. Ou faz agora, hoje à noite, se você está ouvindo ainda à noite, nessa quarta noite. Ou amanhã, ainda dá tempo, né? Porque a primeira, segunda rodada ainda é tranquilo. Mas se você escolher errado logo de cara, vai ter problema. Que liga de 16 times, como eu sempre falo, é bem complicado. Logo vamos falar de prateleiras, mas antes queria só dar uma repassada em alguns detalhes dessa semana 2 da pré-temporada, né? Colocar algumas situações aqui, porque eu vejo muita gente às vezes passando um pouco do ponto no sentido hype da pré-temporada. Quero lembrar vocês que no ano passado a gente teve um cara chamado Marquez Callaway, que foi assim um cara que a gente disse, onde é que estava esse cara escondido, o wide receiver do New Orleans Saints, que detonou na pré-temporada. O cara mostrou assim ser diferenciado. Na temporada não foi bem assim, né? Ali o bicho pega, ali a coisa é bem mais, o buraco é bem mais embaixo. Mas eu quero trazer alguns nomes aqui que me chamaram a atenção nessa primeira semana, né? Tanto também para baixar um pouquinho esse calor de alguns jogadores. Um deles é o wide receiver Cavonte Turpin, do Dallas Cowboys. Ele que fez um ótimo jogo na segunda semana da pré-temporada, retornando tendo 2 retornos para touchdown, né? Diante dos Chargers. Provavelmente ele vai fazer o 53-man roster, tá? Isso acredito que principalmente por essa questão de ser um ótimo retornador. Isso é bem diferente de um jogador que, um wide receiver, tá com problema, tem o Jalen Tolbert só ali de segundo, quem vai ser o terceiro, até o Michael Gallup voltar, CeeDee Lamb, Dalton Schultz, quem sabe. Cara, ele só vai ser retornador, dificilmente veremos esse cara em campo, então ele não tem valor de fantasy football. Tivemos um destaque negativo, né, no Antonio Gibson, running back do Washington Commanders, ele que, pelo que deu a entender, ele retornou chutes, e quem foi o titular, entre aspas, foi o rookie Brian Robinson Jr. Brian Robinson eu não tive assim uma expectativa na época do draft. Acho que o Antonio Gibson é um bom jogador. E assim, cara, o que a gente pode falar disso assim, para não ficar enrolada essa explicação? O Antonio Gibson tem uma possibilidade sim de acabar caindo nesse roster, nesse depth chart do Washington Commanders. Eu diria que isso tá muito mais com cara de um baixa tua bolinha aí, por alguma coisa interna que a gente não está sabendo. Ou aconteceu realmente algo interno e eles estão deixando ele de lado. Porque tecnicamente ele é o melhor running back do elenco. Agora, o que sinaliza isso pra gente como jogadores de fantasy football? Fuja de Antonio Gibson. Não, assim, o valor dele no momento é muito alto, arriscar onde ele está sendo draftado para pegar um cara que tem sim a possibilidade de não ser o titular da equipe na semana 1. Cara, eu não te diria assim, tira todas as expectativas, mas eu diria não vai pagar caro para um jogador que pode te decepcionar cedo na temporada.
Então, agora, Brian Robinson é o cara, vou draftar ele rápido aqui, tal. Vi alguns casos já do pessoal colocando ele próximo de um Damian Pierce, por exemplo, que, ok, tem suas dúvidas e tudo mais, mas o Damian Pierce não tem um Antonio Gibson do lado, não tem um J.D. McKissic, que renovou com a equipe para ser um cara de terceiro down. Então, calma no Brian Robinson e sinal... Dá pra se dizer assim, um sinal laranja, quase vermelho pro Antonio Gibson. Outro vencedor foi o Kenny Pickett. Por mais que o Mitchell Trubisky deve ser o titular na semana 1, o Kenny Pickett fez uma boa partida nessa semana 2. Mostrou que ele tem um talento, né, pra posição, que ele realmente não é um cara que chegou ali e vai ser um completo bust. Por isso que trouxeram o Mitchell Trubisky, rolou boatos que o Mason Rudolph estava brigando por uma posição no time e tal. O Kenny Pickett é um projeto a longo prazo. O Mitchell Trubisky vai chegar, vai fazer aquela transição, e eu não duvidaria do Kenny Pickett tomar essa posição de quarterback 1 durante a temporada. Então, Kenny Pickett, um bom nome nessa segunda semana, principalmente para você que joga liga do tipo Superflex Dynasty. Porque liga Superflex Redraft é complicado, tu vai ter que pegar o Trubisky e o Kenny Pickett se tu quiser fazer um valor com esses jogadores. Seguindo, tivemos alguns destaques de jogo corrido, por exemplo, Devin Singletary, Zach Moss, James Cook e Duke Johnson têm se mostrado um excelente grupo para os Bills. Se bem que pro nosso fantasy isso não é uma grande coisa, né, que a gente gostaria de ter só um cara, mas a princípio é o que tudo indica, Devin Singletary deve ser o número 1. E na sequência a disputa está aberta com James Cook, Duke Johnson e Zach Moss. Eu diria que pela questão de draft, pela questão de ser um cara mais novo, por mais que não tenha mostrado tanta coisa, o James Cook deve ser o número 2, Zach Moss pra mim não tem tanto valor, tá? Eu nunca fui um fã do Zach Moss, nunca entrei nesse barco aí e estou satisfeito por nunca ter entrado. Mas se você ainda tem alguma esperança, eu tiraria essa esperança porque acho que não vai rolar. Um cara que eu tinha tirado a esperança era o Boston Scott, do running back do Philadelphia Eagles, mas ele fez uma boa partida na semana 2, a gente sabe que o Miles Sanders está fora, o Kenny Gainwell jogou, mas não atuou, no outro jogo ele nem atuou, se eu não estou enganado, e nessa partida ele atuou pouco, mas o Boston Scott teve aí uma sequência bem interessante, isso mostra que de repente ele vai ser utilizado pelos Eagles, e deve ser um cara aí para rotação, então numa semana, como a gente sabe que o Miles Sanders é um cara que não se mantém saudável, pode ser que o Boston Scott tenha aquelas semaninhas dele novamente para se destacar no nosso Fantasy Football. Outro cara que se destacou, que eu gostei de ver em campo, foi o Malik Willis. Por mais que ele tem que ser mais polido, ele mostrou um bom futebol americano diante do Tampa Bay Buccaneers, que tem um dos melhores elencos aí da NFL. Então, acredito que essa temporada não tem muita questão com o Ryan Tannehill, a não ser que ele comece a fazer muita besteira e a pressão de fora para dentro chegue a um ponto que não tenha como segurar. Mas o Malik Willis se mostrou ser um cara que pode ser um daqueles... entrar aí naquela listinha de quarterbacks que são os chamados Konami Codes, né? Enfim, até falando em Konami Codes, exclusivo do YouTube, nosso top 10 por posição. Já lancei o top 10, já está postado o top 10 quarterbacks, né? Já está lá. Falo do Konami Code, inclusive, por isso que eu lembrei. Tem polêmica, tá? Tem polêmica, com certeza. Sempre vai ter polêmica com ranking. Galera adora ranking pra ficar metendo pau nos caras. Pode ir lá, pode lá falar um monte de bobagem, não tem problema nenhum. Vai dar audiência só. E gostamos de audiência. Falem mal, mas falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Não é isso que falavam. Não sei quem é que falou isso aí, mas tudo bem. Espero que não tenha sido nenhuma pessoa muito trouxa. Mas assim, deixa eu voltar aqui pro nosso... Lancei postei, né, na verdade, o vídeo que eu fiz ontem sobre o top 10 quarterbacks. Na quinta-feira, amanhã, sai o top 10 running backs. E na semana que vem sai top 10 wide receivers, top 10 tight ends. Exclusivo lá no YouTube, que fica melhor visualizado, fica bem bacana. Fiz uma arte bem legal lá pra você poder acompanhar numa boa esse top 10 por posição. Mas falando no Malik Willis, é um projeto a longo prazo, né? Nada de, vou draftar esse cara em Liga Redraft que ele vai ser o titular. Não, eu não diria isso. Eu sou um cara que, por exemplo, tô draftando o Ryan Tannehill e não tô draftando o Malik Willis pra um backup, por exemplo.
E um outro cara que chamou bastante atenção e muita gente tá, assim, já subindo no tal do Hype Buzz, né? Que é o Isaiah Likely, um cara que quando eu fiz o perfil dele de calouro, eu gostei porque ele era um perfil de jogador recebedor, de tight end recebedor. Só que ele foi cair justamente num elenco que tem o Mark Andrews, né? Um dos bons, se não um dos melhores. Se não, né? Ele é um dos melhores tight ends para fantasy. E isso acaba prejudicando o Isaiah Likely no seu desenvolvimento na questão pontuação. Ok, você pode dizer que o time do Baltimore Ravens vai rodar muito sistema com 2 tight ends, concordo. Mas até isso se transformar em volume, tem um longo caminho por aí. E tem outros jogadores também no elenco que vão fazer essa função, né? Senão, daqui a pouco fica marcado. Olha, o Isaiah Likely está entrando a jogada de passe. Isaiah Likely está entrando a jogada de passe. E aí começa a complicar um pouquinho. Por isso, sem volume, o tight end já é uma posição complicada. Sem volume, ela fica completamente desvalorizada. Então, não subam por enquanto no Hype Buzz aí do Isaiah Likely, a não ser que ele comece a alinhar muito como recebedor, o que eu acho que vai ser mais difícil. Esses eram os destaques que eu queria trazer dessa segunda semana, foi um pouco menos agitada, na minha opinião, que a primeira. Logo mais teremos nessa quinta-feira o início da terceira e última semana e depois temporada regular e temporada de fantasy. Estão prontos? Então já fizeram o draft da sua liga? Fiquem preparados. A maioria dos drafts estão começando a ocorrer. Isso é legal, isso é bacana. Aproveitem que essa época, depois ela fica apenas no passado. Vamos falar de prateleiras por posição agora aqui no podcast. Antes de começar a falar das prateleiras de 2022, eu lembrei de um detalhe bem interessante, né? Alguns de vocês já sabem, no ano passado eu estava passando por um processo de análise para se tornar um expert do fantasypros.com, o maior site aí de fantasy futebol do mundo, e esse processo eu tinha aí que fazer meus rankings, manter eles atualizados durante toda a temporada. Então eu fiz rankings na época do draft, fiz rankings durante todas as semanas e foi atualizando lá no Fantasy Pros, né, todos esses rankings semanais. Mas me chamou a atenção que, como eu não estava certificado, vamos dizer assim, pelo site, não apareciam meus rankings, eu não entrei na disputa por acuracidade durante a temporada. Mas acabou que caiu lá por algum motivo os meus rankings em acuracidade de draft. E para minha surpresa, eu terminei em 89º de 230 no geral, né, sem saber que estava participando. Mas para minha surpresa, eu terminei em 30º como analista de running backs, 30º de 230 e 16º em analistas em rankings da época do draft de tight ends. Então, cara, quando eu vi isso aí, eu mais ou menos não acreditei, assim, de cara, será que, sabe, umas coisas que eu não... durante a temporada acabou não entrando, e ainda bem que não entrou, porque eu fui bem mal na temporada passada, tanto nas minhas ligas como nos rankings lá. Eu acabava ficando bem abaixo em todos. Mas essa parte do draft eu não sabia, então foi uma surpresa bem boa. Acabei compartilhando com vocês aí nas redes sociais também isso que eu descobri. E esse ano, né, vamos ver se a gente faz bonito em weekly rankings lá, para terminar muito bem, que o Fantasy Pros dá aquela moralzinha para quem acaba melhor. Começando as prateleiras aqui, vamos começar pelos quarterbacks, e eu vou fazer de trás para frente, eu acho que vai mais legal, senão depois vai chegar numa quinta prateleira de quarterback e falar os nomes que tem aqui, complica. E vamos assim para todas as posições, então se você está fazendo alguma coisa, agora é conteúdo maçante aqui no seu ouvido sobre Fantasy Football. Prateleira número 5 de quarterbacks, temos Mitchell Trubisky, Marcus Mariota, Kenny Pickett, Jacoby Brissett, Jimmy Garoppolo, Geno Smith e Drew Lock, né? Esses jogadores, para mim, todos eles têm a mesma como é que eu posso dizer, o mesmo peso, né? O mesmo
a mesma prateleira, o mesmo valor. Nossa, me fugiu o valor, não estava aparecendo. Mas desses jogadores, né, ali como eu até comentei na entrada do podcast, Mitch Trubisky e Kenny Pickett tem o mesmo valor. Jimmy Garoppolo, por mais que não seja titular, ele tem uma possibilidade aí junto a esses outros jogadores, tem Jacob Brissett aqui também. Tudo jogador assim que se você chegou nesse momento no draft sem quarterback, meus pêsames pra você. Na prateleira número 4, temos alguns jogadores como Tua Tagovailoa, Trevor Lawrence, Ryan Tannehill, Daniel Jones, Jared Goff, Baker Mayfield, Davis Mills, Zach Wilson, Carson Wentz, Mac Jones, James Winston, Matt Ryan e Justin Fields. Tem alguns nomes aqui, algumas apostas nesse quarto tier aqui, que são, na minha opinião, Tua Tagovailoa, Justin Fields e Matt Ryan, principalmente esses 3 jogadores, com uma ressalva aí pro Trevor Lawrence também, que é um cara que pode evoluir nessa temporada, mas eu não sei quanto que isso vai se refletir no Fantasy. E por mais que exista esse potencial sleeper em Tua, Justin Fields, Matt Ryan, eles têm valores menores do que, por exemplo, Trey Lance, Matthew Stafford, Russell Wilson, Dak Prescott, Aaron Rodgers, Kirk Cousins e Derek Carr, que estão na minha prateleira número 3. Com destaque aqui para o Trey Lance, que por muitos é tido como o cara que pode ser o achado de quarterback nessa temporada, o cara que pode dar um retorno excepcional para quem confiar nele. E eu diria que se você quer fazer um stackzinho, um stack bem interessante é o stack do Deebo Samuel com o Trey Lance. Porque você vai pegar o Deebo Samuel lá em cima, mas o Trey Lance ele tá barato. Tá bem mais barato. Agora, se tu é um cara que vai mais quer deixar passar os principais, tem nomes aqui nessa prateleira como Kirk Cousins e Derek Carr, que podem pontuar muito bem, assim como o Matthew Stafford, como o Dak Prescott. A gente não tem ideia de como vai acontecer na temporada, a gente só faz algumas previsões, mas se você quer pagar barato, é por isso que vale a pena escolher por prateleiras. Eu acho que não vale a pena, por exemplo, tu gastar uma escolha muito alta num Dak Prescott, num Aaron Rodgers principalmente, né? Mas a gente não pode desmerecer também o potencial desses jogadores. Na segunda prateleira temos caras como Jalen Hurts, Joe Burrow, Tom Brady e Kyler Murray. Aqui eu destaco basicamente 2 jogadores que eu acho que podem está aparecendo na próxima prateleira no ano que vem, que é o Jalen Hurts e o Joe Burrow. Kyler Murray acabou caindo um pouquinho, né? Ele é um cara que estava junto com os caras da primeira prateleira, basicamente, no ano passado, mas sem DeAndre Hopkins, com toda aquela situação da pré-temporada, de antes da pré-temporada, né? Todo o pitchzinho que foi dado, ele acabou caindo, né? Ele acabou caindo aqui. Não é um jogador ruim, longe disso. Mas é um cara que não tem mais valor de tier 1. Agora, Joe Burrow, que tem um ataque poderosíssimo e renovado, com uma linha ofensiva melhor, a gente pode estar subestimando ele um pouquinho aqui, não colocando ele junto aí nas cabeças. O Jalen Hurts vamos dizer assim, é o Tua lá da Tier 4, é o Jalen Hurts aqui da Tier 2, porque ele tem potencial de subir e terminar quem sabe, né, numa situação bem melhor aí, dependendo de como as coisas vão acontecer lá na Filadélfia. Vou dizer pra vocês de novo, né? Entre lá no nosso top 10 pra dar uma olhadinha no vídeo, que ficou bem bacana, bem legal. Lá é ranking, lá é a opinião. Lá rankings são subjetivos, né? Ela parte do princípio lá eu coloco esses caras tudo ranqueados um à frente do outro. Aqui eu separo por valor e é assim que a gente consegue trabalhar melhor nossos drafts. E no primeiro tier, né, na primeira prateleira de quarterbacks para essa temporada, eu tenho 4 nomes. Josh Allen do Buffalo Bills, Justin Herbert do Los Angeles Chargers, Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs e Lamar Jackson. Caras aqui que dificilmente eu vou sair do draft com algum, né? Tô falando dificilmente sair com Lamar Jackson do draft do pessoal lá do Brasil Fantasy Football, com outras páginas que a gente tá fazendo. Ele começou hoje, é um ranking, é um draft DP. Entrei de última hora nesse draft, convite do Caio Ribeiro. E assim, eu acabei sobrando, uma liga de 14 times, acabou sobrando Lamar Jackson, não estava satisfeito com nenhum running back, nenhum wide receiver. Eu disse, quer saber, eu vou apostar no Lamar Jackson aqui para tentar fazer um stack, que depois acabou formando um stack com o Rashad Bateman. Então, peguei um quarterback de primeiro tier numa 4ª rodada, uma coisa que eu normalmente não faço, mas dadas as opções de outras posições que eu tinha, acabou me valendo a pena ir atrás desse cara que pra mim era o melhor jogador disponível naquele momento. Pra mim, desse Tier 1, o grande destaque é, claro, o Josh Allen,
é o mais seguro desses caras, mas é o que mais tem valor. Então é complicado tu apostar num cara como o Josh Allen e perder um jogador que pode ser mais importante para ti na mesma parte do draft, vamos dizer assim, né? Ali num ranking, numa rodada muito alta. Partindo agora para os running backs, né? Vamos começar lá aqui tem mais tiers, né? Tem mais jogadores. Se você sentir falta no último ano, eu acho que eu fiz até mais prateleiras. Mas chega um ponto que fica tudo muito subjetivo, assim como o ranking, por exemplo. Então, eu acabei deixando só os principais nomes. Tem aqui, se eu não me engano, são mais de 60 nomes, ou são 60 nomes, algo assim, 60, 70 nomes. Então, é gente pra caramba aí, divididos em prateleiras de valores. No Tier 7, eu tenho caras como Mike Davis... me deu um branco agora em Mike Davis. Eu pensei que Mike Davis, sim, Mike Davis. Jeff Wilson, D'Ernest Johnson, Isaiah Pacheco, Samad Pirine, Kenyan Drake, Darrell Williams, Amir White, Matt Breida, Eno Benjamin, Chuba Hubbard, Boston Scott, Ronald Jones e Deonta Foreman, né? Você pode estar dizendo, mas o Kenyan Drake tá lá em Las Vegas, ele vai ser cortado, tal. Acho que ainda não foi cortado, mas o pessoal tava tentando trocar, então talvez o valor dele até suba. E eu destaco nesse grupo aqui, nesse Tier 7, o Deonta Foreman, do Carolina Panthers. Agora também, claro, posso dar um destaque nesse caso pro Zamir White, né, que é um cara que provavelmente será o backup do Josh Jacobs. Destaco também o Mike Davis, que se o J.K. Dobbins não estiver saudável, ele que vai assumir aí a bronca lá por Baltimore no início da temporada. Não é um grande jogador, né, mas falando em fantasy, se ele tiver volume ele vai pontuar. Mas falando em Deonta Foreman, ele é o backup do Christian McCaffrey. Por mais que não temos notícias nenhuma de o Christian McCaffrey tem alguma lesão, alguma coisa que pode preocupar. Mas eu acho que é um seguro de vida para se você que pegou o Christian McCaffrey lá na frente, pegar o Deonta Foreman depois. A gente tem o Chuba Hubbard aqui na mesma prateleira, mas Deonta Foreman é o backup, então não caia no conto do Chuba Hubbard. Se você precisa pegar ou se você quer apostar no backup, vai de Deonta Foreman. Nossa sexta prateleira, temos nomes como Mark Ingram, Marlon Mack, Tyler Algier, Khalil Herbert, James Robinson, Michael Carter, Brian Robinson, Kenneth Gainwell, Darrell Henderson, Rashad White, Gus Edwards, Raheem Mostert, Isaiah Spiller, Jamal Williams, J.D. McKissic, Nyheim Hines e Alexander Maddison. Aqui a gente está falando de caras que principalmente se você que fez 0 running back, você vai ter uns 3 a 4 caras dessa região aqui. Talvez um ou outro do Tier 5 também, né? Mas são caras que vão depender de alguma situação para terem volume na temporada, né? O caso, por exemplo, de tu ter um J.D. McKissic no elenco pensando em terceiro down. Se você pegou o Dalvin Cook no início, eu acho interessante pegar o Alexander Maddison aqui. Quer apostar no Darren Henderson como backup do Cam Akers ou do próprio Kenneth Gainwell lá em Filadélfia. Temos aqui o Brian Robinson também e Tyler Algier, 2 jogadores que podem ter volume. Até o Marlon Mack, né? Por mais que tem aquela máxima, né? Se o Dameon Pierce não for titular desse time é porque eles estão tancando. Mas o Marlon Mack pode ter algumas chances, principalmente na linha de gol lá no Houston Texans. Passando para o Tier 5, nossa quinta prateleira, temos Clyde Edwards-Helaire, Ramondre Stevenson, Devin Singletary, Kareem Hunt, Melvin Gordon, Tony Pollard, Kenneth Walker III, Chase Edmonds, Damian Harris, Miles Sanders, Rashad Penny, Cordarrelle Patterson, Dameon Pierce e James Cook. Temos nomes aí conhecidos já aqui na Tier 5, né? Por isso que eu disse, se você faz uma 0 running back, provavelmente tu vai ter um desses caras aqui como um dos teus running backs. Até se você fizer a Hero running back, né? A Elite running back, de pegar um cara lá no início e depois esquecer. São bons nomes aqui, como tem que destacar ele, né? O Dameon Pierce, o próprio Rashad Penny, que deve ser o titular. Miles Sanders está nessa briga, pode ser que estejamos subestimando, mas a questão de lesões me preocupa bastante. Tive a oportunidade de pegar ele, inclusive, nesse draft lá do Brasil Bowl, mas não fui nele, não senti confiança como torcedor dos Eagles. Não quero essa bronca aí. A não ser que estivesse mais barato, né? Mas na quarta rodada, que era onde ele estava disponível, era demais. Prefiro ter deixado passar e pegar um Cordarrelle Patterson da vida, um Rashad Penny, de repente, que vai estar disponível agora na próxima rodada. Queria o Devin Singletary, mas ele não estava disponível. E o Clyde Edwards-Helaire eu já peguei em algumas best ball. Não pretendo pegar ele em muito lugar também, mas tenho ele nessa mesma prateleira desses outros caras.
Tier 4, prateleira 4, Travis Etienne, Josh Jacobs, Antonio Gibson, A.J. Dillon, Breece Hall, Cam Akers, J.K. Dobbins, David Montgomery e Elijah Mitchell. Nomes interessantes, alguns nomes aí com algumas bandeirinhas vermelhas, né? Caso do J.K. Dobbins, do próprio Cam Akers, do Antonio Gibson. Mas, caras que talvez nem deveriam estar aqui, mas dado as atuais conjunturas, A.J. Dillon está aqui, né? Um cara aí que muito se fala dele, né, que ele pode ter ainda mais volume nessa temporada, vamos ver como é que vai acontecer. Mas eu destaco aqui um nome que me chama bastante atenção, é do Travis Etienne. Aquilo que eu vi dele na temporada, da pré-temporada, eu gostei bastante da movimentação, acho que ele tá 100% fisicamente, e eu acho que ele pode ser um grande destaque nessa temporada, como um dos possíveis aí running backs da running back dead zone que possa se destacar. Na Tier 3, prateleira 3, temos Nick Chubb, James Conner, Ezekiel Elliott, Javonte Williams, Alvin Kamara, Leonard Fournette, Aaron Jones e Saquon Barkley. Claro, todos têm seus preferidos aqui, né? O Alvin Kamara só tá aqui pela questão da suspensão, que ainda assombra ele, mas que deve, ao que tudo indica, vai ser só para 2023, então ele vai subir de prateleira, muito provavelmente. Mas temos outros caras que têm suas bandeirinhas vermelhas, né? Todos eles têm alguma coisa, eu diria que o que menos tem aqui nesse grupo é o Nick Chubb, mas por aquela situação de ele não ter assim 100% do volume. Se sair o Kareem Hunt, ele sobe, provavelmente, mas por enquanto com o Kareem Hunt por lá, mesmo tendo pedido troca, o Nick Chubb ainda dividirá carregadas com ele. Temos caras como o veterano Ezekiel Elliott aqui, que pode ser um grande achado. Eu vinha falando do Elliott desde lá de trás, né, nos primeiros rankings, quando eu comecei a ver que o ADP dele estava baixo para a temporada. Foi subindo, que engraçado, né? Foi subindo, ele estava baixo, ele foi subindo, e agora ele se encontra aqui junto com nomes como James Conner, que deve ser o workhorse da equipe do Arizona Cardinals. Tier 2, segunda prateleira, com nomes como Derrick Henry, Dalvin Cook, DeAndre Swift, John Mixon e Najee Harris. É um bom elenco, né? É um bom elenco. É difícil, por exemplo, eu colocar aqui um Nick Chubb no mesmo tier de um Derrick Henry. Talvez, né, mudando aí até semana que vem, ele não possa, Derrick Henry não entre no Tier 1 e suba um Nick Chubb, suba um Alvin Kamara, pode ser, tudo pode mudar, e eu vou atualizando lá no Fantasy Pros e no site. Um grande destaque aqui, como eu falei, pro Derrick Henry, e um cara que eu gosto bastante para essa temporada é o John Mixon do Cincinnati Bengals, um cara que teve uma boa temporada no ano passado, se manteve saudável e produziu. Se mantendo saudável, ele deve produzir mais uma vez. E no Tier 1, temos aí os consagrados, né? Jonathan Taylor, Christian McCaffrey e Austin Ekeler. Ah, mas o Christian McCaffrey... Sim, eu tenho medo do Christian McCaffrey. Mas eu vou estar na escolha 2, o que eu faço? Se tu tiver na escolha 2, tu pega o Christian McCaffrey. Simples assim. Ah, eu quero me garantir, vou ir no Austin Ekeler. Por tua conta e risco. Porque se o Christian McCaffrey ficar saudável, tu vai chegar lá no final da temporada e dizer... Ah, devia ter pego o Christian McCaffrey. E se der problema, tu vai dizer, pô, peguei o Christian McCaffrey, aí não tem muito o que fazer, e tá tudo certo. Essa é a lógica aí de muita gente. Agora, eu acho errado pegar o Christian McCaffrey na número 1, por exemplo. Pra mim não tem... O Jonathan Taylor só não tá numa tier 1, só ele, pra ter um equilíbrio, porque a gente sabe que... Christian McCaffrey, por exemplo, é um cara que poderia ser o número 1. Na minha opinião, também o Austin Ekeler tem esse valor muito parecido com os outros jogadores aqui de running backs. Passando a bola agora para os wide receivers, né? Quais são as prateleiras, né? Temos 8 prateleiras aqui falando de wide receiver. Aqui eu acho que sim, são 80 jogadores, são 70 de running backs. Agora não tô lembrado exatamente o número. Mas na 8ª prateleira temos Romeo Doubs, Paris Campbell, Isaiah McKenzie, Sammy Watkins, Christian Watson, Zay Jones, Jamison Crowder, Alec Pierce e Jalen Tolbert. Ah, mas tu tá puxando a bola pro Romeo Doubs desde a época do draft. Como é que tu só tem ele no Tier 8? Pois então, cara, assim, eu baseei a questão de jogadores um pouquinho pela questão de valor. A gente não tem certeza se ele vai chegando na liga, né? Eu não posso dizer pra vocês escolher ele acima de outras pessoas. Eu acho que aí é muito subjetivo. Eu tô tentando buscar um valor aqui. Eu acho que o Romeo Doubs hoje tem o mesmo valor do Jalen Tolbert, do Alec Pierce, do próprio Isaiah McKenzie de Buffalo, que a princípio, pelo que tem sido os reports, inclusive ontem assistindo
a live do Brasil Fantasy Football com o André Amaral, com o Derek Bissigini. Bissigini, né? Bissigini. Se eu não me engano é Bissigini. Se eu falar errado, o Derek me perdoe, por favor. Mas vendo a live do Brasil Fantasy Football com o Justin Boone do The Score, ele que é de Buffalo, ou ele torce para Buffalo, se eu não me engano ele é de Buffalo, ele disse que o Isaiah McKenzie tá na frente na posição de slot, né? E é uma coisa que até no meu top 10 eu comentei do Jamison Crowder. Adoro o Jamison Crowder, mas há uma possibilidade inclusive de ele ser trocado ou cortado da equipe. Então, o Isaiah McKenzie e o Jamison Crowder na mesma situação. Eu tenho o Romeo Doubs e Sammy Watkins também com um valor parecido. O Christian Watson tá por aqui também. Mas o Romeo Doubs é um cara que foi, pelo draft, pelo histórico, tudo mais, é um cara que a gente tem, sim, tenho ele como o principal sleeper para essa temporada. Mas o valor dele é baixo, né? A gente não pode também jogar lá em cima e achar que vai ser tudo às mil maravilhas. No Tier 7 temos caras como Marcus Valdes-Scantling, McCall Hardman, Julio Jones, Nico Collins, Robbie Anderson, Marvin Jones, Van Jefferson, Joshua Palmer, Jameson Williams, Jarvis Landry, Kenny Golladay, Rondale Moore, Devontae Parker, George Pickens, DJ Shark, Michael Gallup, Jahan Dodson, KJ Osborne e Corey Davis, né? Aí tu vai me perguntar, mas o Romeo Doubs eu pego na frente de vários caras aí. Ok. Eu também. Eu também. Opinião são várias coisas diferentes. Mas em questão de valorização, são caras que podem ser pegos antes do Romeo Doubs. Então, caras aqui como, por exemplo, quem garante que o Marvin Jones não vai ter uma boa temporada lá em Jacksonville? Com um novo coordenador ofensivo. Ele é um cara que chegou para ser um bom wide receiver no elenco. Robbie Anderson, será que ele não vai melhorar com o Baker Mayfield por lá? George Pickens pode ser que seja um achado dos calouros. É tudo uma questão de valorização. E nesse momento esses caras eles têm um valor um pouquinho maior. Eu destaco aqui o Marquez Valdes-Scantling e o Kenny Golladay. Ambos para mim são sleepers, tá? Mas o Marquez Valdes-Scantling, ele mostrou uma quimicazinha aí com o Patrick Mahomes que eu achei interessante de observar. Vamos ver como é que isso vai acontecer aí com os outros jogadores também. Mas passando aqui para Tier 6, aí a gente tem uns nomes um pouquinho melhores, né? Com Hunter Renfrow, Allen Lazard, Sky Moore, Tyler Boyd, Garrett Wilson, Jacoby Myers, Russell Gage, Traylon Burks, Robert Woods, Chase Claypool, Christian Kirk, Kadarius Toney, DeAndre Hopkins, Chris Olave e Tyler Lockett, né? Só para complementar a questão Russell Gage, questão Jahan Dodson tá à frente, George Pickens está à frente, Jameson Williams está à frente do Romeo Doubs, do Jalen Tolbert, do Alec Pierce. É muito uma questão de oportunidade, de força de elenco e também de valor de draft. O valor de draft é algo muito importante quando a gente tenta prever, principalmente calouros, né? Se eles fossem tão importantes, eles seriam escolhidos mais cedo, por exemplo. O Romeo Doubs, se eu não me engano, é a escolha de sexta rodada. Nós estamos falando de um cara que foi deixado passar por muitas equipes. Tem seus motivos, a gente vai descobrir na temporada se foi por má scouts ou se ele realmente evoluiu. Desse Tier 6 que vocês já esqueceram que eu falei, eu tenho nomes como o Hunter Renfrow, que eu já falei, é o cara o wide receiver mais confiável de toda a NFL. É o cara que mais teve a melhor taxa de recepção de passes na temporada passada, passando inclusive dos 100 targets, dos 100 recepções, se não me engano também. Teve 86%. Ele ficou atrás só do Rondale Moore, que teve metade dos passes. Então, um cara extremamente confiável. Pego ele sem medo aqui quando ele vai caindo no draft. Um cara que tem sobrado bastante para mim é o Chase Claypool. Eu acho que ele não vai... Ele vai poder ser uma ajuda interessante no flex, mas buscando assim um teto nesses caras, eu diria que o Kadarius Toney tem uma ótima oportunidade. Tem o Robert Woods e o Traylon Burks próximos, né, um do outro, pela questão... Ok, Robert Woods deve ser o número 1, mas ele tá voltando de uma lesão séria. Traylon Burks mostrou coisas boas nos training camps e foi escolhido para ser o substituto do até então número 1. Então, nomes bem interessantes aqui nessa Tier 6. Na prateleira número 5, Darnell Mooney, Juju Smith-Schuster, Devonta Smith, Elijah Moore, Drake London, Brandon Ayuk, Amari Cooper, Chris Godwin, Amon-Ra St. Brown, Michael Thomas, Jerry Jeudy, Adam Thielen, Rashad Bateman e Gabriel Davis, né? Nomes aqui que eu destaco do Darnell Mooney, por mais que o ataque de Chicago talvez não seja uma coisa excepcional, mas não tem muitos nomes por lá e ele
tem se destacado, ele tem sido um ponto fora da curva. Acho o nome excelente para se apostar aqui, principalmente se você começar com alguns running backs, que aí tu precisa buscar as melhores opções. O Rashad Bateman é o cara que eu tenho botado uns olhos um pouquinho melhores, porque no ano passado, quando eu fiz o perfil dele, eu gostei muito dele como prospecto, muito mesmo. Só que ele acabou caindo em Baltimore, com o Marquise Brown por lá, com um ataque que não passa tanto a bola. Agora, sem uma boca para alimentar, que era o Marquise Brown, quem sabe ele possa ter um ano bem interessante. E quem mais aqui, né? A gente não pode desmerecer Chris Godwin, que pode estar disponível. Quem sabe o Drake London seja o grande destaque de wide receiver para essa temporada. Gabriel Davis, será que vai decolar? Adam Thielen é um jogador confiável, uma ótima opção aqui de metade do draft. Então é um tier bem interessante aí para quem busca valor na posição de wide receiver. Agora subindo para o tier 4, para a prateleira 4, temos Courtland Sutton, Allen Robinson, Marquise Brown, DK Metcalf, Jalen Waddle, Mike Williams, Brandon Cooks, Terry McLaurin e Deontay Johnson. Alguns jogadores com red flags, né? Nenhum aqui 100%. Eu não cravo nenhum desses jogadores, todos eles têm o seu porém, né? Jalen Waddle tem a chegada do Tyreek Hill, senão ele seria uma prateleira acima, provavelmente. Brandon Cooks é um cara muito confiável, mas ele é um cara da consistência, não do teto. Deontay Johnson com Mitchell Trubisky, o que vai acontecer, né? A mesma coisa que o Terry McLaurin com o Carson Wentz. Allen Robinson, será que vai se dar a volta por cima? Courtland Sutton, será o ano dele com o Russell Wilson se manter saudável? São nomes bem interessantes aqui. A gente começa a falar nos nomes mais bacanas aqui da posição de wide receiver a partir aí do tier 5, do tier 4. São prateleiras mais profundas quando a gente fala em wide receivers, né? Temos opções melhores, por exemplo, do que quando a gente fala nas outras posições. Tier 3, temos aqui Tyreek Hill, T. Higgins, DJ Moore, AJ Brown, Keenan Allen e Michael Pittman Jr. O único cara assim que eu pego ele com uma tremendo pé atrás é o DJ Moore, que parece que vai ser eterna promessa esse cara. A gente sempre conta com ele, ele nunca dá retorno. Um destaque aqui eu poderia dizer o T. Higgins, que subiu muito nos rankings em função do ano passado, e subindo nos rankings vai subir de prateleira, claro. E ainda assim esses caras não estão mais acima porque tem as dúvidas, né? Senão eles estariam mais acima. AJ Brown, novo time, novo quarterback. Michael Pittman Jr., novo quarterback, mas para mim um dos excelentes nomes aqui. Tem caído um pouco nos drafts também. Keenan Allen, cara mais da confiança. Tyreek Hill, será que vai funcionar? Nomes aí para lá de interessantes nessa prateleira 3. Entrando na segunda prateleira, chegando aqui nos melhores wide receivers para Fantasy Football, temos Stephon Diggs, Davante Adams, Mike Evans, Deebo Samuel e CeeDee Lamb. Não temos muito o que falar desses caras, né? São caras assim que, tendo qualquer um deles como seu wide receiver 1, eu não me preocuparia. Para mim, no tier 2 para cima aqui, tem outros jogadores que podem ser wide receiver 1, né? Dependendo do tamanho da liga, até 16 times são 16 jogadores wide receiver 1. Mas pensando em ligas de 12 times, ou pensando numa situação favorável para o meu elenco, se eu puder sair com um desses 8 últimos jogadores aqui da segunda e primeira prateleira como meu wide receiver 1, eu com certeza vou estar bem satisfeito, né? Stephon Diggs, para quem pensa em pegar Josh Allen alto, tem que tentar pegar Stephon Diggs, tem que tentar fazer esse stack, não tem o que escapar. Para quem pega Mike Evans, vai atrás do Tom Brady depois. CeeDee Lamb vai estar muito próximo ali de outros jogadores que eu gosto, Dak Prescott, mas ok. Davante Adams com o Derek Carr eu acho um stack maravilhoso. E o Deebo Samuel com o Trey Lance é um stack para quem quer apostar alto. E na primeira prateleira, os 3 melhores wide receivers hoje para Fantasy Football são Cooper Kupp, Justin Jefferson e Ja'Marr Chase, né? Caras que eu não sei qual deles vai terminar em primeiro, mas eu assim, tenho muita confiança que um desses 3 jogadores terminará como o melhor wide receiver da temporada de 2022. Nos meus rankings que saem na semana que vem, já vou adiantar a vocês, não tenho Justin Jefferson como número 1, eu tenho Cooper Kupp como número 1. Posso cravar isso aí, tá? Não... nem pensar que eu tenho Justin Jefferson em primeiro ainda. Eu sou um cara que sou muito fã do Adam Thielen e não só por ser fã, mas por acreditar muito que ele ainda tem gasolina no tanque para essa temporada, principalmente para essa temporada. Ele vai acabar atrapalhando um pouco aquela galera que pensa que o Justin Jefferson vai ser o primeiro. Mas eu não duvidaria dele terminar, tá? Eu só acho que ele não tem
como terminar por uma questão de elenco. O Cooper Kupp esse ano tem o Allen Robinson, ok. Eu quero primeiro ver o Allen Robinson. Eu acho ele um bom nome para se apostar na metade do draft ali, pouco antes da metade do draft. Mas o Cooper Kupp é um cara que se destacou mesmo com o Robert Woods em campo, então ele vai chamar a responsabilidade para ele e pode ter uma outra temporada sensacional lá nos Rams. E para fechar nossas prateleiras, vamos de prateleiras de tight ends, né? Tight ends que, eu sempre digo, né? Tight ends são 8 ou 80, mas temos como dividir eles por valores, com certeza. E aqui são 30 tight ends, começando pela prateleira número 4, que conta com o meu queridinho Hayden Hurst, Evan Ingram, outro cara que eu tô sempre de olho nos drafts, Logan Thomas, David Njoku, Mo Alie-Cox, Noah Fant, Brevin Jordan, Robert Tonyan, Jonnu Smith, Gerald Everett, Cameron Brate, Tyler Higbee, Kyle Rudolph e Austin Hooper, né? Pra mim aqui os destaques, né, são Hayden Hurst, Evan Ingram, Logan Thomas, se tivesse saudável não estaria aqui na quarta prateleira, mas ele deve perder alguns jogos, então ele acaba caindo. Noah Fant trocou de time, mas é um cara que esteve sempre em prateleiras maiores. E um cara que pode estar sendo desmerecido aqui é o Robert Tonyan, do Green Bay Packers. Ele que tem aí, foi um grande recebedor do Aaron Rodgers, e se estivesse saudável, provavelmente a gente ia estar falando muito mais dele, mas ele corre por fora aí pela posição, né? Um cara que nem draftado está sendo na maioria das ligas, e uns caras que me chamam bastante atenção, porque eu quero ver quem que vai ser o substituto do Rob Gronkowski em Tampa Bay. Será Cameron Brate? Será Kyle Rudolph, que teve bastante participação nesse jogo da semana 2, não boa, mas teve bastante participação. Eu diria que Cameron Brate é o cara hoje, mas é uma coisa que eu quero ver na primeira semana o que vai acontecer. Tier 3 e um cara que eu tô fugindo de qualquer jeito nesse tier aqui é o Jonnu Smith, tá? Jonnu Smith é um cara que tá completamente fora do meu radar. Tier 3, prateleira 3, começamos a ter aqui sleepers, né? Temos Dawson Knox, Albert Okwuegbunam, Pat Freiermuth, Cole Kmet, Hunter Henry, Mike Gesicki e Irv Smith Jr. Aqui destaco principalmente o Dawson Knox, o cara mais confiável desses caras aqui, um ótimo alvo na red zone pro Josh Allen. Albert Okwuegbunam, que para mim é o principal sleeper na posição de tight end, um cara que eu pego na metade do draft em diante, né, dependendo da situação, dependendo dos outros jogadores. Fujo de jogadores como TJ Hawkinson, Dalton Schultz, Darren Waller, Dallas Goedert, Zach Ertz eu gosto, por isso inclusive que ele está numa tier acima. Mas aqui falando nesse grupo de jogadores, eu destacaria mesmo o Dawson Knox, Albert e o Cole Kmet. Os outros jogadores eu acho um pouquinho complicado, né? O próprio Mike Gesicki eu já estive com um pouquinho melhor nele, achando que ele podia ser um bom alvo pro Tua nessa temporada, com um ataque melhor, né, com mais opções. Mas eu tô sabendo, saiu uma notícia hoje, se não me engano, que os Dolphins estão tentando trocá-lo, né? Então, não sei se alguém estaria disposto a trocar pelo Mike Gesicki, mas enfim, né, tem essa situação ocorrendo. Tier 2, segunda prateleira, com George Kittle, Darren Waller, Zach Ertz, Dalton Schultz, Dallas Goedert e TJ Hawkinson. Não nesta ordem, mas sim tem o George Kittle na Tier 2. Se tu me disser ele tá saudável, ele vai começar saudável, ele vai terminar a temporada aí com 15 jogos, nem 17, 15 jogos, eu coloco ele na Tier 1. Mas, com essa quantidade de jogos que ele vem atuando, machucado, não consigo confiar plenamente no George Kittle. É um cara que, por exemplo, mas eu fiz a best ball contigo, não sei qual que foi, acho que a 2, e tu pegou o George Kittle logo no início do draft, lá na segunda, terceira rodada, quarta rodada acho que foi. Cara, eu peguei porque é uma best ball, né? Best ball a gente tem que tentar ser o melhor, tem que tentar buscar o teto, no matter what. Tem que tentar de qualquer forma buscar o teto. Buscar o piso não vai te fazer ganhar uma best ball, vai te fazer ganhar uma best ball se tu for o melhor. Então, aqui sim, best ball eu olho só pro teto. Claro, não vou olhar só pra teto, né? Senão eu pegaria o Romeo Doubs na segunda rodada. Mas a gente valoriza os jogadores e valoriza ainda mais os jogadores que têm um teto alto. Jogadores, principalmente os jogadores que, cara, eu sei, foi bom, né? Eu sei que, por exemplo, o Mike Williams é um ótimo jogador, mas eu sei que ele vai variar na temporada.
cara, a Liga Best Ball ele tem um valor imenso, porque tu não precisa escolher o jogador, né? Tu não precisa escalar o jogador. E ele, quando ele tiver aquela semana espetacular, ele vai estar no teu elenco, né? Porque o Sleeper ou a plataforma que for vai colocar ele no elenco principal. E pulando agora para a primeira prateleira, para os melhores jogadores, temos aí Travis Kelce, Mark Andrews e Kyle Pitts surgindo aqui. Um cara que, por mais que eu estive fora dele, e estou também, eu acho muito caro pagar por ele aqui no início dos drafts. Não gosto de pegar tight end cedo, né? Por mais que Travis Kelce aí pode ser um ótimo nome para a temporada, já que Tyreek Hill saiu, Mark Andrews é o grande alvo do Lamar Jackson, e o Kyle Pitts é o grande alvo do Marcus Mariota. O grande problema dele é o Marcus Mariota. Num time melhor, com um quarterback melhor, com certeza aí ele seria um cara que valesse muito a pena. Mas o valor dele é entre esses três caras. E o que a gente viu dele na pré-temporada, ele parece um wide receiver jogando de tight end. É uma coisa espetacular. Então, cara, se você quer apostar alto num tight end, gosta de gastar alto em tight end, já saiu o Travis Kelce, Mark Andrews, ok, por tua conta tem risco. Mas eu acho que o valor dele tá alto aqui para ser escolhido, né? Segundo o ADP dele normal. Eu vou dar uma olhadinha que eu abri uma caixinha de perguntas para responder aqui no podcast. E eu vou dar uma olhadinha agora aqui. Nem vou parar, eu já tô com tudo aberto. Vou dar uma olhadinha. Eu mandei hoje à tarde esse... E olha só, temos uma grande participação, né? Galera, mandaram a semana inteira abrindo caixinha de pergunta todo dia aí. 6, 7 perguntas por dia. Hoje que eu abri, que falei que vinha pro podcast, teve uma só. A galera... Depois não adianta mandar, tá? Depois não adianta mandar que eu não vou responder. Eu deixei o tempo aí para responder pelo podcast. Quem segue, quem acompanha o trabalho, com certeza já tinha visto. E a pergunta é do Lucas Stanford. Quais quarterbacks valem final de segunda / terceira rodada? Cara, na minha opinião não vale nenhum, tá? Na minha opinião sincera, tá? Sincerão, não gosto de pegar quarterback tão cedo, né? Peguei o Lamar Jackson numa liga de 14 times no final da quarta rodada. Foi no final da quarta ou no início da quarta? Início da quarta, acho que foi. Início da quarta. Mas, numa situação normal, eu não pego nenhum quarterback tão cedo. Se a gente for falar em valores, tô puxando meus rankings aqui, eu tenho o Josh Allen como 25º overall. É um cara que, se você confia muito nele, mas assim, muito mesmo, eu quero ter um quarterback bom no meu elenco para mim ter essa vantagem semanal. E eu quero fazer um stack com o Stefon Diggs, por exemplo. Vamos supor, tá? Vamos fazer uma lógica aí que tu saiu da primeira rodada com um bom running back. Na segunda rodada tu conseguiu pegar um Stefon Diggs. E na terceira chegou pra ti, tem o Josh Allen disponível. Numa situação como essa, eu pensaria no Josh Allen. Tá? No Josh Allen. Mas, dados os outros jogadores disponíveis na mesma, próximo dele, como Mike Evans, Tyreek Hill, James Conner, cara, eu teria um pé atrás, um receio de pegar um Josh Allen alto com esses caras disponíveis ainda, principalmente os wide receivers. Ainda pode ter bons wide receivers disponíveis aí numa liga half PPR ou um quarterback. Depois do Josh Allen, quem eu vou ter vai ser o Justin Herbert na 38ª. Então a gente está falando já em quarta rodada. Então, limitando esse quais QBs aí valem a pena, eu diria que numa situação hipotética dessas, em que tu vai conseguir fazer um stack com o Stefon Diggs, valeria a pena o Josh Allen. Valeria a pena. Eu julgo dizer até que valeria a pena daqui a pouco, mais para frente, tu pegar um Dawson Knox, para fazer um triplo stack aí e torcer para que tudo dê certo. Porque se um não fizer touchdown, o outro vai fazer, se o outro não fizer, o outro faz. Basicamente, são os três principais nomes desse ataque. Mas eu sou muito adepto da late round quarterback, ou a nova mid round quarterback que seja, né? Ela está sendo adaptada atualmente. Mas pegar tão cedo assim, eu sou bastante contra. Se a gente estiver falando em Superflex, daí já é o contrário. Para mim, Josh Allen é a primeira escolha, por mais que se tu entrar no meu ranking vai estar Jonathan Taylor como número 1. Mas o Superflex eu não faço ranking em Superflex, ele faz baseado nos meus outros rankings. Então acaba que ele puxa o Jonathan Taylor como primeiro.
e o Josh Allen apenas como segundo. É automático isso aí, então eu não tenho muito o que fazer. Eu posso alterar manualmente também, mas todo mundo que me pede eu sempre falo, primeira escolha geral de Superflex, não tem como não pegar. Josh Allen do Buffalo Bills. Bom, essa foi a super pergunta, eu vou ver se mais alguém mandou aqui. Ninguém mandou pergunta, beleza. Muito obrigado pela participação aí, Lucas. Se não fosse o Lucas, não ia ter nenhuma pergunta, né? Eu espero que vocês me acompanhem um pouco mais nas lives, né? Que começam daqui a 2 semanas. Agora eu fiquei meio preocupado. Mas eu espero que vocês participem, porque a gente vai falar bastante de review de rodada, waivers, jogadores para troca, jogadores para se escalar e não escalar na semana em função dos matchups, né? Quem tem matchups favoráveis. Tudo isso aí vai estar ao vivo no YouTube a partir da semana do dia 5/9, a semana que temos o kickoff. Um kickoff, assim, que vai ser muito bacana. E tem uma outra novidade para essa temporada que eu só vou deixar nas entrelinhas. Mas vai ser uma questão um pouquinho, que sai um pouquinho do Fantasy, mas com as páginas de Fantasy Football aí nós vamos ter uma interação legal nessa temporada. Fiquem de olho que eu acho que vocês vão gostar também. E vai ser bem bacana. E tem alguma coisa relacionada aos jogos da noite das semanas de NFL. Então, preparem-se. Esse foi o nosso podcast sobre prateleiras, né? Virei aqui o Cebolinha. Prateleiras de Fantasy Football. Se você tem alguma dúvida, tem alguma situação referente, não mande pergunta hoje nessa caixinha de perguntas, mande amanhã, porque as caixinhas de hoje eu não irei responder. Elas ficaram exclusivas no podcast, como eu falei lá na telinha lá que apareceu. Mas se você tiver dúvidas, mande nas caixinhas de perguntas a partir de amanhã, quinta-feira. Temos já jogo amanhã, temos aí jogos na quinta, na sexta, no sábado e no domingo pré-temporada. E depois, preparem-se, porque depois a gente vai só lá na temporada regular. Os times vão descansar e vão começar a jogar na outra semana. Certo? E você, como é que tá o draft? Tendo alguma dúvida, manda lá, manda no DM também, se for uma dúvida muito urgente, alguma coisa assim que eu sempre tô respondendo. E para quem jogar Super League, uma excelente sorte para vocês nos drafts do nosso campeonato oficial. Certo? Até a próxima semana. Um abraço.